1 Coríntios, capítulo 8. Nós vamos ler todo o capítulo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios tem 16 capítulos. Então hoje a gente vai vencer a metade dela. Hoje a gente vai ultrapassar, ou vai chegar exatamente na metade desta carta. 1 Coríntios capítulo 8, do verso 1 ao verso 13. Nós hoje vamos falar sobre todo o capítulo, não vamos dividi-lo, mas vamos todo, que trata sobre as coisas sacrificadas aos ídolos. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor de maneira alternada. Eu vou ler os ímpares e na sequência a igreja os versos pares. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há deuses e muitos senhores. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Amém. Louvado seja Deus. Imagine você que é crente em Cristo Jesus e está passando uma grande necessidade. E aqui você tire todos os pressupostos que haja no seu coração de possibilidades de você arrumar um recurso rápido. Imagine-se na pele de alguém que está passando uma grande necessidade, não tem mais a quem recorrer, não tem dinheiro, não tem a quem pedir, e a família está passando dificuldades, os seus filhos estão em casa com necessidades, e você vai passando e de repente numa encruzilhada você encontra um frango preto bem gordo, com algumas notas de R$ 50 ao lado, umas velas acesas e algumas coisas desse tipo. O que você faria? Você levaria o frango que está ali à disposição para servir a sua família, ou você ficaria com medo de repente, aquele despacho pegar na sua casa e se tornar pior a sua situação? Talvez não seja uma situação muito comum, mas deixa eu deixá-la mais comum ainda. Digamos que você tenha um vizinho que frequenta esses terreiros da Umbanda, e uma determinada noite houve um grande encontro dos umbandistas. E ali reunidos eles fizeram uma grande celebração. Tudo quanto era guia desceu, eles levaram cada um prato grande de comida e festejaram, e celebraram, e comeram, e as comidas foram colocadas no altar, eles ofereceram aos guias, aos seus ídolos, e depois que termina a festa, a sua vizinha volta para casa com um monte de caldeirão cheio de comida que sobrou da festa. E você está lá na sua casa,
de repente com fome, ou até mesmo não jantou, está preocupada com o que fazer, alguém bate na sua porta e diz assim: olha, hoje foi uma festa maravilhosa, Zé Preto desceu, Maria Padilha baixou, Dama Vermelha veio aqui, e a comida sobrou. Você aceita um pouco? O que é que você faria? Mas deixe-me ainda deixar mais próxima à situação da nossa realidade. É tarde da noite, você está com fome, e você dá uma volta na cidade, não tem nenhuma lanchonete, nenhum restaurante aberto. A única coisa que está funcionando ainda é aqueles comes e bebes que a Igreja Católica faz, como é o nome? Quermesse. Da festa de São Sebastião, Nossa Senhora de Sei das Quantas, disso, daquilo outro. E você já bateu em tudo quanto é lugar, ninguém tem comida para vender, não tem nada, só tem a quermesse. É a comida ao ídolo. O dinheiro vai para a igreja, vai para fazer a paróquia de outro ídolo e coisa desse tipo. Você compraria, você comeria com fome. Veja, a situação que o apóstolo Paulo vai tratar no capítulo 8 é algo semelhante, embora diferente, a esses 3 casos que eu acabei de relatar para os irmãos. E vejamos então o que é que acontece aqui, porque a cidade de Corinto, como eu já falei em outras exposições, porque nós estamos expondo toda a carta, verso a verso, era uma cidade idólatra. Ali havia um templo erguido à deusa Diana, e ali havia prostitutas cultuais, e ali havia muita celebração. Tudo estava em torno da religiosidade. Além da prostituição, além da movimentação promíscua da cidade, o que acontecia na cidade de Corinto também é que as pessoas possuíam uma crença. John MacArthur vai dizer que eles adoravam vários deuses, isso é verdade. Os gregos e os romanos eram, de maneira geral, politeístas, então eles tinham muitos deuses, muitos ídolos, e ao mesmo tempo, eles também eram polidemonistas, ou seja, eles acreditavam em muitos espíritos maus. E, porque eles acreditavam em espíritos maus, eles entendiam que esses espíritos maus invadiam a vida das pessoas por meio dos alimentos. Eis a razão pela qual, naquela época, as pessoas, antes de participarem de uma refeição, que faziam parte dessas religiões, elas levavam o animal até o templo, para que esse animal no templo fosse sacrificado, oferecido a um deus ou a uma entidade, a algum espírito específico. Uma parte ficava com o sacerdote ou com o ministro que fazia todo aquele ritual da religião, e a outra parte voltava para quem levou. Então o animal era meu, mas eu levava ao açougue, que na verdade era o templo, e o ministro, que era ao mesmo tempo um tipo de sacerdote e açougueiro, fazia o serviço e ficava com a parte que cabia a ele. Imagine então a quantidade de carnes que aqueles líderes religiosos recebiam diariamente. Não dava conta de comer. O que é que se fazia? Parte dessa carne voltava para o comércio e ali era comercializada. E esse valor ele era revertido tanto para as entidades como para o próprio líder e tudo mais. E a outra parte, a família que levou o animal, comia. Então, nós temos aqui 3 possíveis situações do que acontecia na cidade de Corinto. Primeiro, porque a carne era sacrificada no templo e naquela época não havia nenhum sistema de refrigeração para guardar a carne, sempre que se matava um animal, cuidava-se em repartir as carnes e fazer um grande churrasco, um grande banquete para consumir aquele animal. Muitos faziam isso no templo. Então, matava-se o animal e ao redor daquele templo, daquele local, ali mesmo já se fazia o churrasco, já se fazia a celebração, e por ser muita carne, chamava-se amigos familiares. Outra situação que acontecia é que alguns levavam para casa, e a mesma coisa acontecia em casa. Chamava-se familiares, chamava-se amigos e vizinhos. E uma outra situação ainda era que boa parte da carne dos açougues da cidade de Corinto eram carnes oriundas dos sacrifícios. E nós temos agora uma igreja
composta por irmãos que saíram desse contexto e que sabiam muito bem como funcionavam as coisas. Eles iam no mercado, estava lá a banca de seu Zé, que só pegava carne que vinha do templo, que era mais barata. E imagine a situação dos irmãos que queriam comprar carne mais barata, mas quem vendia a carne mais barata era o irmão Zé, ou aquele seu Zé, que só pegava carne no templo, a carne que foi sacrificada ao ídolo. Imagine então aquele outro irmão que foi convidado por um vizinho, por um amigo que não é crente, para ir na casa dele participar de uma celebração, de um banquete com a carne que ele ofereceu no templo. Imagine ainda você, aquele irmão que está agora na igreja e recebe o convite para ir lá no templo pagão, porque lá eles vão fazer o ritual e depois vão fazer a celebração e vão comer a carne. Veja a situação que os irmãos da cidade de Corinto estavam enfrentando. Diante disso, então, o apóstolo Paulo vai responder o que é que os irmãos deveriam fazer diante dessa situação. Por isso que o versículo diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Nós conhecemos. Porque lá na igreja de Corinto, diante desses problemas, havia um grupo de irmãos que se consideravam mais inteligentes. Então eles olhavam para situações como essa de comida sacrificada a ídolos e diziam assim: isso é besteira. Que realmente é. Então, eu não tenho nenhum problema. Se me convidar, eu vou. Se eu ver a galinha na encruzilhada, eu pego. Se me chamar para pegar o resto de comida que sobrou do terreiro, eu como e levo para casa. A mente destes irmãos já estava extremamente limpa de medo, de possessão, de crendices, de lendas. Eles já foram libertos, eles não estão nem aí para isso. Porque eles entendiam que Cristo é um só, que só há um Deus, melhor dizendo. Que os outros deuses e ídolos são nada. Mas, na igreja havia os novos convertidos. E os novos convertidos não conseguiam fazer essa desassociação. Os novos convertidos não conseguiam entender até que ponto eu poderia voltar para aquele ambiente. E imagine bem a cena. Alguém que veio de uma vida de embriaguez, de alcoolismo, de prostituição, é convertido ao evangelho, começa a se afastar desses ambientes de promiscuidade, de alcoolismo, de cachaçada, e chega na igreja, mas de repente ele chega na igreja e vê um monte de crente que costuma frequentar os bares. O que é que passa na mente do novo convertido? Espera aí, eu saí desse mundo porque Deus me libertou, e agora os crentes estão me levando para ir para esse ambiente de onde eu já saí. O que é que eu vou fazer? O que é que acontecia muitas vezes? Aqueles irmãos que saíram desse contexto voltavam a pecar. Então quer dizer que eu saí do mundo, vim para a igreja, mas a igreja me leva para o bar. Então não tem nenhum problema. É isso que tem acontecido, inclusive, em muitos locais por aí. Muitos irmãos, por se ensoberbecerem com o seu saber, com o seu conhecimento, têm levado pessoas ao tropeço, mas isso não tem nenhum problema. E o novo convertido diz: então eu vou. Então eu vou. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu gosto de contar umas historinhas e vocês gostam também. Lá na igreja que eu nasci, ou melhor dizendo, que eu fui convertido ao evangelho, no passado, teve uma certa reunião de jovens. E esses jovens foram para a beira do açude para celebrarem um dia, passarem um dia pescando, tomando banho de açude, em comunhão, em coisa desse tipo. E de repente chega um jovem mais velho, cheio de conhecimento, por dentro da teologia, e diz assim: rapaz, só estamos nós aqui, não tem ninguém de fora, por que a gente não toma um vinhozinho? Logo os demais disseram: mas se pode? Não, só está a gente, ninguém vai se embriagar, ninguém vai beber, ninguém vai passar do limite, é só a gente aqui, não tem nenhum problema não. E aí um disse assim: então vamos mandar buscar na rua, né? Vamos mandar buscar na rua. E de repente um liga para outro: olha, a gente está aqui, se tu quiser vir, vem. Outro, vem cá, vem lá. De repente estavam os irmãos lá com um par de cisto de 5 litros na beira do açude, tomando vinho, porque só estavam os crentes, não tinha ninguém de fora, aparentemente ninguém se escandalizar. Um jovem mais maduro disse: não, eu mesmo só vou beber o tanto que me é suficiente, nada demais. Só que os outros que eram novos foram na onda e começaram a tomar até um pouco a mais.
De repente, um deles recebe uma ligação de um presbítero da igreja que ligou despretensiosamente, não foi nem para tratar, porque não sabia, era num sítio isso. E aí o presbítero liga para a irmã: só, presbítero, nós estamos aqui na beira do açude, e se quiser vir, venha. E o presbítero disse: eu vou aí. Ele não entendeu a deixa, né? Se quiser vir, venha. Quando chega lá, estavam os jovens animados, já tinham tomado metade do padre Cícero, e o presbítero disse: a festa está encerrada, todo mundo para a igreja, vão ser tudo disciplinado agora. Veja, o saber que leva a uma libertinagem, que pode ferir a mente dos fracos e levar aqueles que foram libertos de algo a tornarem a pecar. É sobre isso que Paulo está tratando. Aí ele vai então dizer o seguinte: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. De modo que Paulo está aqui desmerecendo o conhecimento. Não é isso que Paulo está fazendo. Ele apenas está dizendo que se nós temos conhecimento, mas não temos piedade na vida, isso não vale de nada. Eu tive o desprazer de conhecer muitos mestres, muitos teólogos, muitos pastores até, que eram versados no conhecimento. Mas a prática era outra. A vida não era piedosa. Conhecia de grego e de hebraico como ninguém, mas a vida totalmente dissoluta, sem a piedade. O saber ensoberbece. E aí Paulo vai então dizer o seguinte, versículo 2: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu nada ainda como convém saber. A ideia de Paulo aqui é: se você está aprendendo a palavra, se a sua mente está sendo limpa pela palavra, não julgue que isso agora torna você superior aos demais, isso não lhe dá liberdade para pecar. Porque Paulo vai tratar sobre a liberdade cristã nessa carta, é verdade. Nós somos seres livres. Muita coisa que a gente deixa de fazer é por conta de uma mente cativa à vida passada. Nós somos livres, irmãos. Deus nos deu liberdade para desfrutarmos, comermos e bebermos do melhor dessa terra. Isso é um fato. Salomão vai dizer, inclusive, isso. Regala-te, come bem, bebes bem. Porém, lembra-te de uma coisa: Deus vai te pedir contas. Nós temos liberdade, mas a nossa liberdade não pode abrir espaço para uma libertinagem que vai, inclusive, se tornar pedra de tropeço para os mais fracos na fé. Diante disso, então, como é que o amor deve influenciar o conhecimento? Será que há alguma forma de contaminação espiritual nos alimentos que são ingeridos? Então, primeiro vejamos aí, do verso 1 ao verso 3, a liberdade e, ao mesmo tempo, a sensibilidade dos princípios que aqui são estabelecidos. Paulo queria, irmãos, que aqueles irmãos demonstrassem o verdadeiro amor através do conhecimento. Por causa disso, ele vai então mencionar esse aspecto agora no versículo de número 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Aqui Paulo vai tratar sobre o conhecimento, o saber que ensoberbece, o amor que edifica, e depois ele diz assim: se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. O grande desafio que Paulo está lançando para aqueles irmãos ali é que eles deveriam, antes de qualquer outra coisa, pensar no seu irmão, e por amor ao seu irmão, eles deveriam conter até mesmo o seu saber. Paulo vai dizer isso, né? Quando ele escreve outras cartas, mesmo sabendo, ele diz assim: eu me fiz como que tolo, como que sem conhecimento, por amor a vocês. Havia coisas que Paulo sabia que era inútil, que não servia de nada, mas por amor àqueles irmãos, Paulo então se submete a acolher o pensamento daqueles irmãos. É então aqui que Paulo vai nos mostrar que o nosso grande desafio na vida não é ser conhecido pelos homens, irmãos, mas é ser conhecido por Deus. Veja que ligação curiosa o apóstolo Paulo faz, de comida sacrificada a ídolo e de ser conhecido por Deus. Por que Paulo liga uma questão tão anexa como essa, questão de sacrifício, de carne sacrificada a ídolos, ao amor e o conhecimento a Deus? Porque a lei se resume nisso: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus, você vai amar seu irmão. Mas se você não ama seu irmão, não tem condição de você dizer que ama a Deus. É um elo perfeito. É a ligação do céu com a terra. É aquilo que nós cremos e aquilo que nós aspiramos no céu
reflete no nosso relacionamento na terra, relacionamento vertical e horizontal. Não tem como desassociar isso. Por isso que Paulo faz uma ligação de uma prática com amor a Deus, só que ele vai dizer o seguinte: se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. A preocupação de Paulo aqui não é você ser conhecido pelos homens pelo seu saber. Perceba que o que está arraigado nessa prática é soberba, vanglória e egoísmo. Por detrás de alguém que zomba do fraco na fé, por detrás de alguém que está ali praticando coisas que a Bíblia nos ordena a sermos cautelosos, mas está fazendo assim de maneira escancarada para os outros verem, sempre há egoísmo, sempre há soberba, sempre há orgulho arraigado no coração. Por isso que, inclusive, alguns crentes, por se acharem superiores aos demais no conhecimento, vai lá na rede social e posta tomando vinho, tomando cerveja, participando de uma festa. Ah, mas isso aqui não tem nenhum problema, não há nenhum texto bíblico que me proíba disso. Mas posta para dizer aos irmãos: eu sou forte, eu sei me dominar. Vocês que são um bando de fracos, que se sentirem o cheiro já cai. O saber ensoberbece, o apóstolo Paulo vai dizer. Por isso que ele faz essa ligação de ser conhecido por Deus. Irmãos, nosso maior desafio não é que os homens nos conheçam, mas é que Deus nos conheça. A Bíblia vai dizer: naquele dia, Jesus dirá a muitos: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Na nossa vida cristã, nosso maior desafio não é ser conhecido pelos homens, mas sermos conhecidos por Deus. E o que é que Deus conhece de nós? E o que é que Deus conhece de nós? Queira ser visto, honrado, lembrado, estampado. Mas e Deus? O que é que Deus conhece de nós? Como nós somos vistos por Ele? Aquele que ama a Deus é conhecido por Ele. Uma coisa é você dizer: eu conheço o presidente da República, o presidente dos Estados Unidos, eu conheço o rei da Inglaterra. Mas conhece como? Pela televisão? De ouvir falar? Porque eu segui numa carreata? Outra coisa é o próprio presidente, o próprio rei, o próprio imperador dizer: eu conheço o William, ele é assim, é meu amigo, é meu amigo. Lembre de Enoque, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E Hebreus vai dizer que Enoque alcançou um testemunho e uma vida tão próxima de Deus, que Deus o tirou desse mundo. Deus mesmo olhou para Enoque e disse: esse mundo, Enoque, não lhe merece, venha para mim. Aquele que ama seu irmão, aquele que ama a Deus, é conhecido por ele. Deus nos conhece. Deus nos conhece. Por isso, a primeira grande lição que nós temos aqui é que é preciso ter muito cuidado com o nosso saber, com o nosso conhecimento, para que nós não venhamos levar o fraco na fé a tropeçar. Lá em Gálatas 6,14, Paulo diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Longe de mim querer se gloriar, longe de mim querer gloriar. Segunda verdade que Paulo aqui vai nos apresentar, do versículo 4 ao versículo de número 8, vai estar relacionada agora ao que fazer com respeito a essas comidas. No tocante à comida sacrificada a ídolo, sabemos, veja, o verso 1 fala sobre o saber. No verso 4, Paulo vai dizer, agora, se colocando na mesma situação dos irmãos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada. E que não há senão um só Deus, só existe um Deus, o ídolo não é nada. Porque ainda que há também alguns que se acham, ou que se chamem Deus, quer no céu, quer sobre a terra, como há também muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, só existe um Deus, somente um Deus. Paulo vai dizer, irmãos, o alimento em si não é nada. A verdade fundamental que Paulo agora vai estabelecer aqui é que
A comida que vai para o terreiro, o despacho que é feito, a comida da quermesse, a comida que foi feita por qualquer pessoa e foi consagrada, não é nada, é só um alimento. Por isso que a Bíblia nos ensina a orarmos pelo alimento, e o alimento, ele é consagrado, ele é santificado. E que, irmãos, nós estamos na mão do Todo-Poderoso, mal nenhum nos toca. Aqui Paulo agora vai tratar de uma outra verdade que nós precisamos estar muito conscientes dela. Crente não fica possesso de demônio. Se alguém se diz crente e ficou possuído porque comeu uma comida, porque foi num terreiro, porque visitou a casa de alguém, esse alguém não era crente. Nunca foi. Talvez tenha tido um conhecimento com o evangelho, tenha tido um contato com a igreja, tenha mudado as vestes, tenha mudado a conversa, mas aquele que está na mão do Senhor, o maligno não lhe toca. O diabo pode nos tentar, o diabo pode nos perseguir, o diabo pode nos oprimir, mas ele não tem poder sobre nós, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Não tem poder sobre nossa vida. Nada disso vai nos acontecer, nada disso vai nos acometer. É o Espírito Santo de Deus que está em nós. E o espírito do maligno não é maior do que o Espírito de Deus. Então Paulo vai dizer, nós sabemos, irmãos, só existe um Deus. Tudo isso aí é na mente deles. E quem se aproveita disso é o diabo. Por isso então, vocês podem ficar tranquilos na consciência de vocês se vocês comerem algum tipo desse alimento. Aí vem o verso 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Aqui é a grande questão. Para Paulo, não tem nenhum problema se alguém que veio do terreiro bater na sua porta e dizer, olha minha filha, sobrou uma bacia de munguzá, tu queres? Meu irmão, se você é crente em Cristo Jesus e tem medo de comer, pensando que vai ficar possesso, você não entendeu que o Espírito Santo habita em você. Se você teme comer um acarajé na Bahia, porque foi preparado por uma mulher que consagrou o acarajé a não sei quem lá, diz assim, Deus me defende de comer isso aqui porque eu tenho medo de fazer mal a mim, de repente dar um negócio estranho, começar a me tremer, você não tem a presença do Espírito Santo. Pelo amor de Deus. O Espírito Santo habita em você. Está dentro de você. Ele domina todas as suas faculdades mentais, espirituais. O diabo não tem autoridade para dominar você. Não tem. Agora Paulo vai dizer assim, entretanto, nem todo mundo tem esse conhecimento. E existem pessoas que são novas na fé, são fracas na fé. E por amor a estes irmãos, tenham cuidado. Perceba que o princípio que vai reger é o amor. O amor, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Aquela velha frase que de vez em quando eu digo, a verdade sem amor não serve. Você falar a verdade, mas sem amor não vai edificar. É preciso falar a verdade, é preciso entender a verdade, é preciso conhecer a verdade, mas é preciso fazer isso com amor. Amor pelo próximo, amor pelo seu irmão. Por causa disso, então, ele vai dizer agora o seguinte no versículo número 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. O que é que a gente deve fazer então? Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos, veja, nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos, ou seja, nem lá, nem cá, nem mata, nem engorda, não ofende. Se você comer, bom, se não comer, não mudou nada. A única coisa que vai limitar você a não comer de algum tipo de alimento desse, é se porventura há algum irmão fraco perto de você, que venha ver, que venha se escandalizar, ou que venha levá-lo a tropeçar e voltar às práticas antigas. Paulo está balizando toda essa problemática aqui com a questão do amor. Por isso, verso 9, então, ele vai dizer assim, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Observe, fique atento, para que a sua liberdade não venha levar o fraco a tropeçar. Porque se alguém te vir a ti
que és dotado de saber à mesa, em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? Preste bem atenção nesse versículo de número 10. Eu falei no início que há 3 possibilidades aqui de sacrifício. Aqueles que matam o animal no templo e no templo comem, aqueles que matam o animal, deixam uma parte do templo, outra parte leva para casa, e aqueles que vão no açougue comprar carne e chegam lá, tem carne sacrificada a ídolo. No verso número 10, Paulo vai tratar da situação daqueles que estão no templo, lá no templo, celebrando. Lembram, quando de vez em quando eu menciono aqui o cuidado que nós devemos ter na nossa relação com a igreja romanista? Veja aqui, outra base bíblica, para que a gente tenha muita cautela até que ponto nós nos relacionamos com a igreja romanista. Irmãos, o fato de você pisar o pé na igreja católica, de você pisar o pé em um local onde tem ali todo tipo de prática de magia negra, de umbanda, de quimbanda, seja lá o que for, não vai lhe contaminar. Eu dou aula de seitas no Instituto Bíblico do Norte, e eu desafio meus alunos a conhecerem uma igreja católica lá em Garanhuns, não sei o que. Eu disse, pastor, o senhor está mandando ir na igreja, você vai fazer uma pesquisa, meu filho. Você está com medo de entrar na igreja católica? Tu não é crente, não? Tu acha que um santo vai virar os olhos para tu e vai te condenar? Tu acha que o lugar divino, o santíssimo, de repente vai derramar sangue porque tu vai pisar os pés? Que medo é esse? Já fosse lavado pelo sangue de Cristo. Vá numa hora alternativa, faça o que eu estou pedindo e me traga os resultados dessa pesquisa, que eu quero que você aprenda. Mas os irmãos, eu nunca entrei, porque eu sempre tive medo. Medo de quê? Medo de quê? Eu não vou, como pastor de bom conselho, entrar aqui na igreja da cidade, quer dizer, pior pastor está fazendo lá, de repente, um acordo com o padre da cidade, está simpatizando lá, vai participar da missa. Eu não vou, vai escandalizar os irmãos. Mas você vai em Recife, vai em Olinda, você não vai visitar a igreja lá da Sé, aquelas coisas tudo, porque eu tenho medo, esse ambiente aqui é um ambiente de idolatria. Paulo está dizendo, irmãos, o fato de você pisar no ambiente, comer algo daquele ambiente, não vai contaminar você, porque você já foi limpo pelo sangue do Cordeiro. Agora aqui, se você vai fazer isso com alguém que é fraco, com alguém que veio desse mundo, e ainda tem ali aquele pezinho, a mente ainda está cauterizada, não faça isso por amor ao seu irmão. É o que ele vai dizer no versículo. Porque muitos irmãos recebiam um convite de parente, de amigo, de familiar, que se tem uma coisa que pega a nossa fé é quando um familiar convida a gente para fazer uma coisa assim, eita, olha pastor, eu não queria ir, mas é família. E se eu disser não, vão ficar com raiva de mim. Então eu vou batizar um menino. Eita, pastor, eu não queria ir, mas como é família, se eu não for na missa de 7º dia, vão ficar chateados comigo. É nessa hora que nós somos desafiados por Deus a mantermos os nossos padrões bem firmados na palavra. Paulo diz assim, de repente você é convidado por alguém para participar de uma festividade no templo pagão, e você está lá comendo e bebendo com as pessoas no templo pagão. Vai passando um fraco na fé e vê você lá sentado. O que é que esse fraco na fé vai dizer? Eu vim de lá. Um dia desse eu estava ali, celebrando o ídolo que nós sacrificamos, e o irmão lá da minha igreja está participando da festa que eu participava. Por isso que Paulo vai dizer, versículo de número 11, e assim por causa do teu saber, você sabe que não tem nenhum problema, mas por causa do seu saber, o que é que acontece aí? Perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Paulo está dizendo, a alma, a vida do seu irmão vale mais do que a sua celebração. A mente fraca daquele irmãozinho que está aprendendo vale muito mais do que a sua pretensiosa sabedoria, ou melhor dizendo, o seu saber ensoberbecido. Cristo morreu por esse pecador. Cristo morreu por essa alma. Cristo deu a vida dele por fracas, que você também era assim. Então tem amor para com seu irmão. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Por isso, então, ele vai dizer no verso 12, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Ou seja, não há
Não há pecado em você comer aquela comida, em você pisar naquele ambiente, em você estar com aquelas pessoas. Não há um pecado estabelecido no texto de você estar com aquelas pessoas que são próximas suas. Mas, se isso gera escândalo, se isso gera mal-estar, se isso gera, seja lá o que for, entre irmãos fracos na fé, você está golpeando a consciência deles. E ao golpear a consciência deles, o que é que você está fazendo? Você está fazendo com que seu irmão fraco caia e você peca contra Cristo. Paulo vai dizer, é contra Cristo que vocês estão pecando. É contra Cristo que vocês estão pecando. Por fim, ele vai dizer assim, e por isso, a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Agora deixa eu fazer uma ressalva aqui. Porque tem um grupo de irmãos. Tem um grupo de irmãos que, porque ouviram Paulo dizer, nunca mais eu vou comer carne por causa dos meus irmãos, que acharam que a Bíblia está mandando a gente ser vegetariano. Irmãos, isso não procede, viu? Pelo amor de Deus, isso não procede. Até porque a Bíblia Sagrada apresenta-nos desde Gênesis os alimentos ou os animais que foram criados por Deus sendo usados para o alimento humano. Se você quer ser vegetariano porque você entendeu que os vegetais são mais saudáveis, você fique à vontade, mas não espiritualize esse negócio dizendo a Bíblia proíbe comer carne vermelha. Aonde? Paulo está falando de que carne, irmãos? Sacrificada aos ídolos. Que você pode até comer, desde que você não escandalize ninguém. Agora, se isso vai me escandalizar, o que é que Paulo está dizendo? Eu não vou no açougue comprar na barraca, eu não vou lá na Bahia, na dona do acarajé, que está com um monte de coisa, toda parafetada, com a banca dela, com a foto de preto velho, dizendo que foi consagrada a ele, eu não vou lá. Se vai escandalizar meu irmão, eu não vou fazer isso, mas isso não quer dizer que eu vou deixar de comer. Isso não quer dizer que me é proibido comer aquilo. Eu apenas não farei por amor ao meu irmão. Vamos tornar mais prático isso ainda? Há muitos irmãos que ainda têm um sério preconceito em comer sangue. Tem muitos irmãos que têm preconceito em comer sangue. Eu não tenho problema nenhum em comer sangue. Irmã Consa, vó Consa, sempre faz um sarapatelzinho maravilhoso e liga para mim, pastor, tem sarapatel, o senhor quer? Eu disse, chego já. Não tem nenhum problema. Mas, há irmãos que durante a vida inteira, por causa do contexto que viveram, nunca comeram sangue, porque foram ensinados que comer sangue era pecaminoso, porque a vida estava no sangue e tudo mais. Eu vou na casa desses irmãos, ou eu vou convidar esses irmãos para a minha casa e servir sarapatel? Não. Há ainda outras situações de irmãos que não entendem que isso seja pecado, mas que fizeram um voto para com Deus. É um voto dele, dela para com Deus. Eu vou dizer, irmão, você tem que comer porque não tem nada a ver. Não. Meu irmão fez um voto para com o Senhor. É ele Deus. Meu irmão entende que não é bom, então não coma, irmão. Não coma, tudo bem, respeite sua opinião. Veja, o que Paulo quer dizer no término da carta é que o amor faz com que a gente não brigue por coisa boba e não faz também com que a gente acabe levando o nosso irmão a pecar por coisa que não tem nenhum valor. Cristo morreu por nós. Eu vou brigar com meu irmão, eu vou levar meu irmão a tropeçar por conta do alimento. Não, eu não devo ser glutão. Eu devo segurar meus instintos. E eu não vou levar meu irmão a tropeçar. Então, para maiores efeitos, eu devo aprender a respeitar o meu irmão, que pensa diferente de mim com respeito a um alimento ou a outro. Mas vamos estender mais, porque nós vemos numa época de 2000 anos depois dessa situação aqui. Ninguém mais fica brigando, nem perguntando no açougue se o boi foi sacrificado a Maria, se foi sacrificado a José, se foi oferecido. Ninguém pergunta isso mais no açougue, isso não existe mais na nossa cultura. Até existe em alguns termos, mas não é, vamos lá, botar aí 2 quilos de carne para mim, pronto, eu lá quero saber se foi fulano que matou, em qual sítio veio. Não, às vezes eu pergunto a procedência do boi para saber se a carne é mole, mas outra coisa não me importa não. Porém, nós temos divergências de pensamento com respeito à alimentação. E eu devo fazer o quê
com respeito às restrições alimentares que cada um tem. Respeitar. Eu devo respeitar o meu irmão. Então, uma palavra muito prática à igreja. Se você vai na casa de alguém, de algum irmão, que escolheu educar os seus filhos sem açúcar, sem leite, sem lá o que mais, e tchará, aquele negócio tudo mais. Você respeita a casa do seu irmão. Ainda que na sua você diga, isso é besteira, depois do primeiro a gente não tem mais isso não, que às vezes é verdade mesmo, mas você respeita o seu irmão. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Irmãs que têm todo aquele cuidado, olha, eu não quero dar doce a meu filho até 1 ano de idade. Eu já vi gente desaforada pegar assim de propósito na frente da mãe e do pai assim, coma. Não faça isso. Não há nenhum pecado a criança comer ou não comer doce. Mas o desaforo do irmão, o desejo de mostrar um maior conhecimento, uma maior sabedoria, leva o outro a pecar. É contra Cristo que pecais, o apóstolo Paulo vai dizer. Então, Paulo trata sobre a liberdade cristã e os limites da liberdade cristã. Então, o que é que nós devemos fazer diante dessas situações, que podem ser inúmeras, variadas? Respeite seu irmão, respeite a casa dele, respeite a opinião dele, e você come de acordo com aquilo que a sua mente, que o seu coração, que o seu bolso lhe proporciona. Mas não se escandalize se seu irmão está comendo tripa de boi, se seu irmão está comendo sarapatel, se seu irmão está comendo buchada, se seu irmão está comendo galinha, cadela. Não se escandalize com isso. Ao mesmo tempo, não condene aqueles irmãos que não comem isso. Ah, porque tu és um fraco na fé, tu não entende a Bíblia, tu estás com besteira. Respeita o irmão. Paulo está dizendo, irmãos, eu entendo que tudo isso é bobagem, mas por amor a vocês eu me submeto. Então, eu estou morrendo de vontade de comer um sarapatel, mas na sua casa você não faz, eu estou lá, não tem problema, eu como que você colocar para mim. Eu gosto de comer uma carne naquele ponto assim, que o boi quase fica mugindo. Mas eu vou na casa do irmão que só gosta de comer, né, Maria? Um carvãozinho, aquela coisa tostadinha, dura e tudo. Não tem problema, a gente respeita o irmão. Respeite o seu irmão. Eu digo isso, né? Eu brinco, intimidade. Mas nós sabemos que até mesmo em questão de churrasco, cada um tem preferência, né? Os mais experientes sabem que aquilo vermelho que sai não é sangue. Mas há aqueles que gostam de ficar sofrendo com a carne, puxando para cá e para lá, e gostam de sentir o sabor do queimado. Tudo bem. É gosto. É gosto, né? E aí você come o melhor da carne e aquilo que sobrar e queimar. Ó, irmão, tá, a carne está no ponto para você. São muitos contextos. São muitas áreas. Só Deus e você sabem em qual situação, em qual contexto você vai passar. Seja no churrasco, seja na quermesse, seja com a vizinha da Umbanda, seja na encruzilhada, aonde for, utilize da sabedoria da palavra de Deus. Se vai enfraquecer, ou se vai retropeçar seu irmão, se vai levar alguém a cair, se não vai edificar, não faça. Porque o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Que nós possamos buscar a mútua edificação no meio do corpo de Cristo. Porque Cristo morreu por nós, irmãos. Não vale a pena a gente ficar pegando briga porque alguém gosta disso, daquilo outro, porque alguém come açúcar, outro não come, porque lá em casa a carne é na canela, na tua casa só dá vegetal. Tem para quê? Não tem para quê. O principal foi Cristo que morreu por nós. Essas demais coisas vão ficar aqui nesse mundo. E um dia nós vamos participar de um banquete sem seleção nenhuma, viu? Quando Jesus diz assim, olha, participem da ceia, comam desse pão, bebam desse cálice, até o dia em que hei beber novo convosco no reino do céu. Eu só espero esse dia chegar, porque lá não vai ter restrição a lactose, a açúcar, a glúten, a isso, nada disso vai ter. A gente vai poder se fartar na presença do Senhor, sem limites de contenções, sem medo, sem preconceito contra o outro. Aquilo que eu preguei na escola bíblica dominical, né? Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó. Grego, gentio, judeu, todo mundo que tem seleção de alimento diferente, reunido comendo de um só banquete, porque é o sangue de Cristo que nos une. E é por causa do sangue de Cristo que um dia
nós vamos participar de um banquete com gente que come grilo do outro lado do mundo, com gente que come rato não sei aonde, com gente que come vegetal, com gente que come coisas das mais mirabolantes. Nós vamos estar todos juntos, aqueles que foram lavados e remidos por Cristo, numa só mesa, e Jesus Cristo servindo a todos. Pode comer, pode se fartar, chegou às bodas do Cordeiro. Que nós possamos então usar a nossa liberdade cristã com sabedoria. Cuidado com o saber. Reja a sua vida pelo amor a seu irmão. Faça tudo para a glória do Senhor e, se necessário, abrir mão de alguma prática legítima por amor a seu irmão, faça. Mas glorifique a Deus em tudo isso. Vamos orar nesse instante. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua instrução. Obrigado porque a tua palavra, Senhor, ela esclarece o nosso entendimento, ela abre a nossa visão. Ela nos ensina a termos uma vida guiada pela tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por isso. Porque a tua palavra é completa, ela é perfeita, ela é infalível, ela é atual para a nossa vida, ela não muda, ela é eterna. Muito obrigado por isso, pelo privilégio de termos a tua palavra nos orientando, nos conduzindo, nos guiando, esclarecendo a nossa mente, trazendo a paz entre o teu povo, dando-nos a mente de Cristo. Aplica isso à tua igreja, dá-nos amor, dá-nos piedade, dá-nos misericórdia para com o nosso irmão, para que não deixemos que o nosso saber, que a nossa preferência, que a nossa cultura, que a nossa história venha prevalecer sobre a mentalidade fraca do nosso irmão novo na fé. Nos ajuda a expressarmos amor, até mesmo na alimentação. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.